Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no canal da TAG Experiências Literárias. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro que veio na caixinha do mês de julho de 2018, aqui no quadro Resenhas e Reverberações. E o livro em questão é esse aqui, ó, As Últimas Testemunhas, da Svetlana Alexievich. Aliás, gente, que livro lindo, né? A TAG capricha sempre, mas, gente, essa luva aqui, com esses detalhes de crianças, eu achei lindíssimo, lindíssimo mesmo. O livro mais lindo ainda, né? Digno de um aniversário mesmo de 4 anos, uma edição super especial. Engraçado que eu levei o livro para o trabalho e eu deixei o livro assim em cima da minha mesa, para ir lendo nos intervalos, né? E todo mundo que passava na minha mesa parava para olhar o livro. Nossa, que livro lindo, que bonito e tal. Pois é, arrasou, TAG, amei também. Esse aqui foi um dos livros mais pesados que eu li nos últimos anos. E olha que eu não tenho muito problemas em ler livros com temáticas mais fortes, tá? Eu leio tranquilamente, eu leio de boa. Esse aqui também foi uma leitura que eu fiz de certa forma tranquila, mas algumas histórias mexeram muito comigo. Porque nesse livro aqui, a Svetlana, que já é uma autora acostumada a lidar com grandes tragédias, né? Segunda Guerra Mundial, o desastre com a usina de Chernobyl, o fim do regime soviético, a invasão do Afeganistão pela União Soviética, né? Então, nesse caso aqui, das últimas testemunhas, a Svetlana cutuca bem fundo a ferida. Parece que ela mexe no ponto fraco de todos nós, que são as crianças numa guerra. Nesse livro a gente vai ter então depoimentos de pessoas que hoje são adultas, mas que na época da Segunda Guerra Mundial, na Bielorrússia, eram crianças. E crianças pequenininhas, tem de 2, 3, 4, 5 anos, até também das crianças um pouquinho mais velhas, de 12, 13, 14 anos, que já queriam participar da guerra, né? Então é um livro todo chocante por vários aspectos que mexeu bastante comigo. Eu confesso para vocês que eu achei que eu fosse me emocionar mais no livro, mas eu me emocionei em alguns momentos específicos que eu vou contar para vocês mais para frente. Para quem não sabe, a Svetlana se considera mais uma jornalista do que uma escritora, mesmo porque os livros dela são escritos baseados em depoimentos, em vários depoimentos que ela colhe com pessoas ao longo de vários anos. E aí, lendo aqui a revistinha, que tá excelente por sinal, ela disse que para escrever um livro, ela demora tipo 10 anos, ela colhe mais de 500, 600 depoimentos sobre o assunto, e a partir desses depoimentos, sem qualquer tipo de julgamento, ela extrai fragmentos do assunto, ou às vezes uma única frase. Ela disse numa entrevista que às vezes ela entrevista uma pessoa por um dia inteiro, e no final do dia, ela extrai uma única frase que vai resumir tudo aquilo que aquela pessoa falou. Ou que pode resumir até mesmo um livro inteiro, né? Então é um trabalho de quebra-cabeça, de montar peças para poder formar um livro. E eu acho isso muito bacana. É um tipo de escrita que ela mesma chama de romance de vozes. Nunca vou me achar no direito de julgar e condenar. Eu tento entender e a partir disso ela conta a história pra gente. Nesse aspecto, eu achei As Últimas Testemunhas bem interessante, porque ele nasceu a partir de um outro livro, escrito e publicado pela Svetlana, que foi o seu primeiro livro, que foi A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né, que ela deu voz às mulheres que participaram também das guerras, porque até então as mulheres na guerra eram somente enfermeiras, pessoas que cuidavam dos heróis de guerra, né, dos homens, mas não. Com esse livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras, a gente vê que as mulheres também pegaram em armas e foram pro fronte de batalha, assim como os homens. E a partir desses depoimentos das mulheres, surgiu esse livro aqui, né? Porque as mulheres contaram também suas experiências de como foi deixar as crianças, de como foi perder seus filhos na guerra. É nesse momento que a gente começa esse livro, do sofrimento das crianças, perdendo as suas mães, os seus pais, as suas famílias durante a guerra, se vendo ali tendo que crescer sozinhas em orfanatos durante a guerra. E esse livro aqui me trouxe tantas reflexões sobre o ser humano. Eu já li muita coisa sobre guerra, muitas, e eu gosto bastante, tá? Também já vi muitos filmes,
Toda vez que eu vou a um lugar que tem um museu sobre guerras, eu faço questão de ir. E eu já estive em lugares que me chocaram bastante, em museus também da Segunda Guerra Mundial, fora do Brasil. Mas esse livro aqui mexeu de um jeito comigo muito diferente, sabe? Isso porque eu não tenho filhos, eu não sou mãe, né? E o livro já me tocou dessa forma. Imagina para quem tem filhos, né? Que vai ser um sentimento totalmente diferente. E uma característica interessante é que os relatos aqui desse livro são até, de certa forma, infantilizados, né? Apesar de serem adultos contando as suas experiências na infância, eles simplesmente falam da forma como eles se lembram do que aconteceu. Então, são fragmentos, né? A gente não vai ter uma história com início, meio e fim. Mesmo porque na época da guerra, essas crianças, elas eram crianças. E aí vem todo o sofrimento, todo o trauma junto das lembranças, que às vezes o que acontece? Elas perdem detalhes ou acrescentam detalhes à história. Mas mesmo assim eu senti uma honestidade muito grande no depoimento dessas pessoas. E uma dor muito profunda que essas pessoas carregam, né? Que mesmo depois de tantos anos, algumas não conseguem nem terminar de falar. Você pode reparar que quando a pessoa, na época da guerra, era um pouquinho mais velha, era uma criança já com mais idade, a gente tem mais detalhes, isso é óbvio. E quando era uma criança mais novinha, a gente tem fragmentos de lembranças dolorosas, né? E o que ela vai mais lembrar, o que mais marcou. E eu achei isso super interessante porque é uma constante nos depoimentos. O que mais marcaram essas crianças? A fome. Nossa, até arrepio só de falar, ó. A fome, elas sempre falavam que sentiam fome o tempo inteiro. Dos vários cheiros, aromas que elas sentiam durante a guerra, do cheiro da árvore que tinha no quintal de casa, do cheiro do uniforme do soldado que invadia sua casa para pegar os pais, do cheiro da morte, do sangue, do medo de ficar sozinho, do apego que essas crianças tinham com animaizinhos de estimação. Às vezes elas não entendiam o sofrimento da guerra, mas elas entendiam que o seu bichinho estava sofrendo, estava com fome, sabe? E depois do desespero em ter que comer o seu próprio bichinho de estimação, porque senão eles iam morrer de fome. Mas principalmente o que eu mais senti aqui, o que me marcou mais nesse livro, foi a dor da separação. E a Isa quase que não consegue falar, né? Isa sempre pagando mico aqui nos vídeos. Então, o que mais me marcou nesse livro, pessoal, foi a dor da separação. Foi do desespero dessas crianças ficarem sem suas mães. Então, toda vez que teve uma cena de separação, eu me emocionei muito, igual eu tô agora, pior. Então, quando as crianças viam as suas mães mortas, tinham que cuidar das mães mortas, quando as crianças estavam no orfanato, aquele monte de crianças sem mãe, quando as crianças se apegavam a qualquer imagem, qualquer figura adulta que tivesse simplesmente um jeitinho de mãe, elas já abraçavam e beijavam e não queriam largar, sabe? Nossa, isso mexeu muito comigo. Claro que o sofrimento físico e psicológico que elas passaram e tiveram que presenciar foram também muito duros. O livro é inteiro, assim, uma paulada. Mas essas passagens de separação, nossa, me tocaram de um jeito assim que eu não sei explicar. Isso porque eu disse que eu nem sou mãe. Eu imagino pra quem de vocês aí é pai e mãe lendo isso, caramba, deve ter sido muito sofrido, com certeza. Agora você pensa, cara, você olhar para um filho seu morrendo de fome, passando fome, aquela condição extrema de pobreza e violência da guerra, aquele medo constante, e o seu filho comendo o pé da mesa, roendo a lateral do fogão porque ele tinha fome, sabe? As crianças narrando aqui, né, que fizeram esse tipo de coisa, as crianças narrando que tiveram que comer seus bichinhos de estimação para não passar fome, algumas enterraram os próprios parentes, né? E isso fica tão banal na vida delas que elas não ligam mais, né? Ver gente morta pelo meio do caminho já era tranquila. Inclusive, algumas desenvolviam obsessão por ver gente morta. E isso assim, são coisas da guerra, que pra gente é uma coisa tão distante, mas que acontece hoje ainda, todo dia. Na Síria, por exemplo, acontece, tá acontecendo.
E a gente nem precisa ir tão longe. Numa última viagem que eu fiz, eu conheci um venezuelano, um engenheiro venezuelano que fugiu da Venezuela com a família porque eles não tinham o que comer. Tá? Ele falou que quando ele viu a filha dele pegando uma pedra do chão e colocando na boca, ele entrou em desespero, pegou a família dele e fugiu da Venezuela, entendeu? Então, é assim, pode parecer pra gente que são coisas exageradas, são coisas até mesmo inventadas, infantilizadas, como eu vi gente falando, mas não, como a própria Svetlana disse, é um texto sem julgamentos. Ela não quer tirar a voz das pessoas, ela quer dar voz para as pessoas da forma como as pessoas se lembram, da forma como as pessoas contam. Tá? E isso é um grande trunfo, assim, que eu acho, dessa honestidade que a Svetlana passa pra gente com a sua escrita. E eu confesso pra vocês que eu fiquei na esperança de algum reencontro feliz, sabe? Mas mesmo quando esses reencontros aconteciam, mesmo quando a mãe achava um filho no orfanato depois de 2, 3 anos, mesmo quando o pai retornava do fronte, todo sequelado lá depois de vários anos de guerra, mesmo quando irmãos se reencontravam, não era feliz. Eles tinham aquele momento assim de felicidade, mas não era feliz. Eles não acreditavam no que estava acontecendo, eles não conseguiam ter aquele momento pleno de felicidade. Primeiro, as crianças não acreditam que aquela pessoa possa ser sua mãe, elas não lembram. Elas não lembram que aquele cara é o pai delas, elas não lembram se aquela pessoa é seu irmão. Isso mostra que a guerra é cruel para todo mundo, sabe? E eu acho que a Bielorrússia estava ali no centro do furacão, né? Logo no início da Segunda Guerra, eu acho que foi um dos primeiros lugares que foram invadidos e foram massacrados. E esse livro me fez refletir mais ainda sobre a crueldade do ser humano, sobre a banalidade do mal. Porque tem várias teorias do seguinte: a pessoa ela pode ser muito boa, mas se ele é colocado numa situação de risco e se ele recebe uma ordem onde ele tiver que fazer mal a uma outra pessoa, ele vai cumprir essa ordem, mesmo que isso vá contra as coisas que ele próprio acredita. Agora, assim, o que eu não entendo é tudo bem, entre aspas, você cumprir uma ordem, mas e a crueldade? E o requinte de crueldade? E a tortura psicológica, sabe? Como ser humano, de acordo com o seu contexto, de acordo com uma situação, pode se tornar uma pessoa tão cruel, né? Então, assim, pessoal, foi um livro que me destruiu, que me moeu por dentro. Ainda tô, assim, me recuperando da paulada que eu levei, né, que a Dona Svetlana deu aqui no meu coração. E me fez ficar ainda mais indignada que tem gente, até hoje, que nega o Holocausto, que fala que não aconteceu, que isso é intriga da oposição, que aquelas fotos de campos de concentração são montagens. Gente, isso é absurdo. Tem documentos, tem testemunhas, as pessoas ainda estão vivas, né? Nesse caso aqui, elas ainda estão vivas para contar o que aconteceu, né? Então, não tem como dizer que tudo isso aqui, que milhões de pessoas falando a mesma coisa, foi mentira. E isso aqui foi uma verdade muito dura. As crianças na guerra sofreram demais. E as testemunhas dessa guerra aqui sofrem até hoje. Os danos psicológicos são permanentes, né? E é uma pancada mesmo. Eu gostei, eu falei para as pessoas, né, que é muito difícil a gente falar que gosta. Amei esse livro. Nossa, um livro da vida. Não tem como. É um livro muito bom, muito bem escrito, um trabalho jornalístico de reportagem e de entrevistas muito bem montado. Mas é um livro triste, é um livro dolorido, é um livro que te encolhe, que te oprime naquele cantinho, né? E às vezes vocês podem achar que ela está simplesmente contando relatos, transcrevendo relatos ou simplesmente contando fragmentos de história, mas não, isso aqui é um trabalho humano completo. Ela fala do ser humano acima de tudo e não somente do que aconteceu com eles. E eu também ouvi algumas pessoas dizendo que o livro era muito enjoado, porque era muito repetitivo, né, porque falava do mesmo assunto. Sim, pessoal, é o mesmo assunto, são crianças na guerra. Só que cada uma tem a sua história, tem a sua percepção. E pode parecer mais do mesmo pra gente, só que pode ter certeza absoluta que para cada uma dessas crianças foi uma história única de sofrimento, uma história única de separação, né? E eu acho que a Svetlana conseguiu, pelo menos pra mim, colocar todo esse sentimento, essa angústia, essa dor nesses depoimentos aqui. Pra mim, esse livro aqui foi excelente.
E chega de falar, porque se eu continuar falando sobre esse livro, eu vou chorar de novo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau, gente. Brigadão.